Ou será que foi aquela semana conturbada, cheia de brigas, problemas, decidindo se ia viajar, se não ia? A razão era sua, né? Afinal de contas, eu falei para você viajar, você não quis, e a gente ficou aqui, e aí a gente não fez nada, perdemos o feriado. Como é que foi a sua semana? Se esse último exemplo aqui foi o seu caso, eu te recomendo, né, a você ouvir ou novamente ou pela primeira vez a última mensagem que nós tivemos aqui sobre o livro de Hebreus, capítulo 12, que diz assim: esforcem-se para ter paz para com todos. E hoje nós vamos fazer uma continuação dessa mensagem. Na verdade, o texto aqui de Hebreus 12, versículo 14, ele nos traz dois comandos. E hoje nós veremos esse segundo comando que fica presente ali. Agora, para a gente não ter uma ideia aqui, ou ficar sem um contexto, ou fora de contexto, eu acho importante nós lermos, né, os versículos do versículo 14 até o versículo de número 17, aí de Hebreus 12, para nós nos contextualizarmos. E nós vamos ver nessa leitura que nós temos aqui dois comandos e três alertas. Como eu disse, o primeiro foi a paz para com todos, que foi dado semana passada, e hoje nós vamos ver o segundo comando, que nós devemos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E os três alertas nós veremos na próxima semana, no próximo domingo. Vamos fazer então a leitura de Hebreus 12, do 14 até o 17, e diz assim a santa palavra de Deus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Como eu mencionei na semana passada, o propósito do autor e também o meu nesta manhã é de encorajá-lo e de adverti-lo quanto ao modo que nós devemos viver. Esse é o meu propósito nessa manhã. Nós somos chamados a viver em paz e em santidade. E ainda mais, com cuidado para que nós não nos excluamos da graça de Deus. É esse o modo que nós devemos viver. Se na semana passada o foco ele se encontrava no nosso relacionamento com o próximo, a paz para com todos, hoje o nosso foco é o nosso relacionamento para com Deus. Ele fala para nós buscarmos a santificação. E essa santificação, ela tem implicações também para com o nosso próximo. Não é algo que nós tratamos apenas em relação a Deus, mas é algo que fica evidente em relação ao nosso próximo e como nós lidamos com o nosso próximo. Logo, nós vemos claramente aqui, no versículo 14, que é o versículo que nós vamos nos focar nessa manhã, o comando que nós temos, que é de buscarmos a santidade. Nós devemos buscar a santidade. E vale a pena a gente lembrar, mais uma vez, que a melhor tradução para essa primeira palavrinha do versículo 14, a palavrinha seguir, no início aí do versículo 14, é na verdade a palavra esforço. Por isso a tradução da NVI, julgo eu, é a melhor que se encaixa aqui. Ela diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Perceba que assim como a paz, a santificação não é algo passivo. A santificação é algo ativo, é algo que requer algum tipo de esforço. E muitas vezes nós acreditamos que a santificação é algo passivo, porque nós fazemos isso em todas as áreas da nossa vida. Nós sabemos que se nós temos uma responsabilidade, nós queremos transformar essa responsabilidade em algo passivo e simplesmente viver segundo o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar.
É essa maneira que nós buscamos viver no nosso dia a dia. Por exemplo, nós temos a tendência, né, de crer que o simples fato, e eu falo por experiência própria, que o simples fato de pagar uma academia já vai te gerar resultados. Mas basta você olhar para o lado ou para o espelho e vai ficar evidente que não é bem assim que a coisa funciona. Você precisa pagar, mas você precisa ir lá e se exercitar. Requer um esforço, é algo ativo. E o mesmo acontece com a paz e com a santificação. Nós devemos nos esforçar para buscar a santificação, para sermos santos. Afinal, ser santo é algo complicado. Ou você vai falar que não? Santificação não é algo fácil. Nós somos chamados a isso, esse é o comando que nós temos, mas não é algo fácil. E todos nós somos prova disso. No versículo 10, ainda do capítulo 12, o autor ele já falou um pouco sobre santificação. Talvez você já tenha esquecido. Quando ele está tratando sobre a disciplina, ele fala que a disciplina é algo necessário. E ali ele expressa a ideia de que a disciplina de Deus sobre nós, ela ocorre com um propósito em mente, a nossa santificação. Eu não sei se você deixou isso passar batido, ou se você não percebeu isso na mensagem, que se não me engano foi o Guilherme que deu, de Hebreus 12, 10. Dá uma olhada lá no versículo 10, ele diz assim: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Ele está falando aqui dos pais corrigindo os filhos. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. A NVI, novamente, eu trago aqui, diz assim: nossos pais nos disciplinavam por curto período, que parecia uma eternidade, né? Segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Ou seja, a disciplina, que tanto nós como as crianças detestam, ela é retratada aqui como uma demonstração de amor de um pai para com seus filhos, bem como de Deus para conosco, que somos filhos de Deus. E veja também que essa explicação dada aqui pelo autor, né, ela nos demonstra claramente o significado da santificação. E ele diz também, né, que essa santificação requer esforço. Ele diz na segunda parte do versículo: Deus nos disciplina para aproveitamento. Para quê? Qual o propósito disso? A fim de sermos participantes da sua santidade. O propósito de Deus, retratado aqui como nosso Pai, é o de nos tornar como Ele é. De nos tornar como o seu Filho, Jesus Cristo, nos foi apresentado. Completamente santo, puro. Esse é o nosso propósito. E todo pai que sabe das dificuldades e dos desafios da vida, que sabe quanto é que custa 1 litro de gasolina, 1 litro de leite, que já venceu essas dificuldades, que já passou por isso tudo, e está conseguindo manter a sua família, e está bem, está tranquilo, ele sabe, ele quer que os seus filhos sigam os seus exemplos, ou o seu exemplo. Ele deseja que os seus filhos busquem andar nos seus caminhos também. E a mesma coisa acontece com Deus. Deus, ele quer, ele deseja que nós caminhemos segundo o seu caminho, que nós busquemos o seu exemplo, que nós venhamos a imitar ao seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo. Uma maneira bem clara de nós entendermos a santificação, eu creio que nós compreendemos a santificação como uma direção em que nós estamos indo. A santificação seria a direção em que nós estamos caminhando. E quando nós vamos juntando as peças e nós começamos a analisar as ilustrações que o próprio autor aqui de Hebreus nos dá, e ele nos dá de uma forma consistente e contínua aqui, nós conseguimos compreender um pouquinho melhor o que ele quer dizer com isso. Se nós podemos interpretar a santificação como a direção em que nós estamos indo, logo cada um de nós está numa trajetória daquilo que somos
para aquilo que nós nos tornaremos. Nós estamos nesse processo. Esse processo se deu início quando nós fomos justificados por Cristo, quando nós somos salvos. Mas nós começamos, se eu posso assim dizer, usando a linguagem do autor, a correr a carreira que nos foi proposta. Cada um de nós está aqui, como nós vimos algumas semanas atrás, numa corrida. Cada um de nós, e aqui numa corrida, estamos num ritmo diferente. Alguns correndo de uma forma um pouco mais acelerada, outros com fôlego, que já se foi e não aguentam mais nenhum passo. Mas todos nós estamos nessa corrida da vida cristã. E a cada passo que nós damos, nós estamos nos aproximando cada vez mais do nosso alvo. Nós estamos nos aproximando cada vez mais do nosso objetivo. E o nosso objetivo é o próprio Cristo. Ou como o autor mesmo usa, ele fala uma outra ilustração aqui, ele dá uma outra ilustração, como a de uma luta. E certamente numa luta você é golpeado, a não ser que você seja um Anderson Silva, mas em algum momento você vai ser golpeado. Mas nós, como ele, estamos aqui numa luta contínua e nós estamos sendo golpeados pela vida, que não é tão simples assim, mas nós nem derramamos sangue ainda. Nós nem chegamos ao ponto, ele diz, de derramarmos uma gota de sangue. E mesmo assim, nós olhamos para o nosso corner ali, imaginando se o nosso técnico, se o nosso cornerman ali, não está afim de jogar a toalha para nós. Eu já não estou aguentando mais. Essa vida cristã, esse negócio de santificação é muito difícil. Seria melhor a gente desistir. Isso passa pela sua cabeça, que eu sei. Mas, irmãos, isso passava pela cabeça daqueles que estavam sendo perseguidos e eles estavam correndo o risco de morrerem, de terem os seus parentes e queridos sendo mortos. E você simplesmente quer desistir, porque amanhã é segunda-feira e eu tenho que olhar para o meu chefe que não gosta de mim, porque sabe que eu sou cristão. Por isso eu volto a dizer que nós devemos enxergar a santificação como uma direção que vai nos conduzir a Cristo. Mas essa corrida, ou essa luta, é uma corrida diferente. Ela é uma corrida bem diferente das corridas que nós temos por aí. Não é uma corrida de uma vida comum, é a corrida da vida cristã. E à medida que nós nos aproximamos mais do nosso objetivo, mais nós nos assemelhamos a Ele. Nosso objetivo, e o nosso objetivo é Cristo. É como se nós fôssemos aqui capazes de fazer uma viagem, imagine você agora, de Roraima até Porto Alegre. E em cada ponto que você parasse, alguma coisa em você se tornasse um pouco mais gaúcha. Você consegue entender? Imagine o seguinte, é como se a cada quilômetro dessa viagem de Roraima até Porto Alegre, que a cada quilômetro percorrido, você deixasse o seu sotaque roraimense e passasse a ter um pouquinho mais de um sotaque gaúcho. É como se as suas roupas típicas lá de Roraima, que é uma região quente, quentíssima, no calor deles, fosse a cada momento e a cada parada transformada numa roupa típica de Porto Alegre. Mas eu acho que é algo mais complicado do que isso. É como se ao longo dessa viagem, nós não só deixássemos os costumes, essas parafernálias, que cada cultura tem. Se você vai lá no centro de São Paulo, você vai perceber as pessoas que andam na Paulista, as pessoas que andam na Faria Lima, os Faria Limers, as pessoas que andam em São Bernardo, são completamente diferentes. E como se nós deixássemos todas essas coisas que nos identificam como pessoas de Roraima, mas ao chegar ao ponto final, nós nos tornássemos em um completo gaúcho, com as roupas de gaúcho, falando bate, chamando o pão francês de cacetinho e tudo mais. É essa figura que nós temos que ter em mente. E eu digo ainda mais, seria como se, na verdade, nós não conseguíssemos mais de jeito nenhum nos identificar com absolutamente nada da cultura ou do costume
dos roraimenses. Eu não tenho nada contra o pessoal de Roraima, tá bom? Afinal, eu acho que eu não conheço ninguém de Roraima, ou nunca conheci ninguém de Roraima pessoalmente, tá bom? É como se o nosso coração fosse totalmente transformado num coração gaúcho. Mas, irmãos, o final daquela viagem na vida cristã, vocês sabem, não é nos transformarmos em gaúchos, mas é nos transformarmos à imagem daquele que é o próprio Deus, Jesus Cristo. E a cada momento e a cada ponto que nós paramos e lutamos, nós estamos nos assemelhando cada vez mais a esse Cristo. Na vida cristã, o processo de santificação, ele também funciona assim. E o nosso ponto final é Cristo. Agora, todos sabem que uma viagem longa, ela é uma viagem que traz muitas possibilidades de problemas. Isso não é mistério para ninguém. Da minha casa aqui, ocorre de tudo. E eu moro a 30 passos da igreja. As crianças caem, as crianças começam a chorar, e a gente esquece alguma coisa, e assim vai. Agora, imagine você numa viagem longa como essa que eu acabei de descrever. O seu pneu vai furar, e aí você vai abrir o porta-malas para pegar o step, e não tem step, porque já roubaram. Ou o seu step está lá, mas ele está murcho, porque você nunca se preocupou com isso. O preço dos combustíveis anda lá nas alturas. A cada 2 quilômetros você tem um pedágio para pagar. A cada 5 minutos as crianças querem parar para fazer xixi, ou você quer parar para comer alguma coisa e colocar a culpa nas crianças. Todos nós que temos filhos e viajamos, sabemos que é isso que acontece. Isso sem contar as vezes que nós, na nossa viagem, entramos numa rua errada, mesmo com GPS, e começamos a nos desviar dos caminhos. Agora, o mesmo acontece com a vida cristã, com a santificação. Você se desvia do caminho, você entra numa rua errada, você dá ouvidos a quem não deveria dar, ou ainda usando essa ilustração aqui da viagem, né? Você não resiste àquela placa brilhante na estrada que diz buffet a R$ 25 à vontade, para homens. Você para lá. E você gasta todo o seu dinheiro ali, porque eles têm um buffet e mais algumas coisas. E ali o seu carro é roubado, e ali você percebe que você não tem mais step, não tem mais roda, não tem mais nada, e a sua viagem, que duraria ali 4 horas, começa a ser uma viagem que vai durar uma semana, ou alguma coisa assim. O que acontece é que você está sendo testado pelos diversos problemas que surgem no seu dia a dia. Isso é a vida cristã. E ao longo da sua viagem, ao longo da sua corrida, você vai ter todos esses tipos de problemas. Enfim, você não vê a hora de chegar ao seu ponto final. Você não vê a hora de chegar no seu destino. Mas em meio a tudo isso, você considera seriamente se não era melhor você simplesmente desistir da viagem e voltar para trás. E a vida cristã, muitas vezes, é isso. A santificação, muitas vezes, nos faz considerar tudo isso que eu estou falando. Mas na santificação, irmãos, não importa qual é a distância já percorrida, nem a velocidade em que você está caminhando, não importa quanto tempo você já é cristão. Isso não importa. Isso não tem importância alguma. O que importa é o rumo, é a direção para a qual você está indo. É a certeza de que a viagem, ela não será uma viagem sem fim, e que o fim dela é Cristo. E você, como cristão, está nessa viagem. Todos nós, como cristãos, estamos nessa viagem. A certeza de que será algo que vai requerer um esforço, persistência, vai requerer de você força, garra, coragem, para que você chegue ao ponto final. Afinal, o índice de santificação é um índice totalmente variável, tá? Não há como você prever se a sua viagem vai ser uma viagem fácil ou uma viagem difícil. E não adianta você olhar para o lado e falar assim, a viagem dele está sendo fácil, então eu tenho que fazer que nem ele. As coisas não funcionam assim do ponto de vista de Deus.
Você precisa se esforçar, trabalhar, lutar, batalhar diariamente para se aproximar cada vez mais de Cristo. Mas uma coisa nós sabemos, aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la. E quando nós percorremos a nossa carreira, se nós estamos nessa direção correta, nós seremos como Cristo. Por isso, irmãos, nós devemos louvar a Deus pela glória da sua graça, porque a cada centímetro que nós percorremos na corrida cristã, no processo de santificação, nós estamos indo na direção certa. Nós estamos nos aproximando e imitando cada vez mais a Cristo. Ou seja, a santificação é o seu modo de viver, e o seu modo de viver deve ser de imitação de Cristo, que é o nosso modelo. Você não vai duplicar Cristo, você vai imitá-lo, você vai seguir os seus passos, fazer assim tudo aquilo que Ele nos mandou. Mas note que tem mais uma coisa interessante que o autor nos apresenta aí. Ainda no versículo 14, a santidade ela nos é apresentada como um condicional, como uma prerrogativa. Ele diz assim: segui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação não é possível ver o Senhor. Agora a pergunta que fica é: o que isso significa? Eu creio que a forma mais clara de nós entendermos isso é nós nos lembrarmos da palavra daqueles professores que nós tivemos quando estávamos lá no ensino fundamental 2 ou no ensino médio. Na faculdade eles já largaram mão, mas no ensino fundamental 2 e no ensino médio, você se lembra que aquele professor bravo, mas que hoje você respeita, era aquele que dizia assim: se você não parar agora, você vai ver o coordenador, ou você vai ver o diretor. Percebe? Todo mundo entende o que isso significa. Você, sem a santificação, não verá o Senhor. Mas de uma forma positiva, por meio da santificação, você verá o Senhor. Você vai se encontrar com Ele. Você vai dar de cara com o próprio Deus. O mesmo acontece aqui de forma positiva. Ver o Senhor é se encontrar com o próprio Deus. Significa entrar pessoalmente na presença do Deus Santo. Aquele que está é como se você entrasse no Santo dos Santos, para usar a linguagem aqui de Hebreus, o Santo dos Santos celestial, na nova criação eterna, se deparando com o próprio Deus. Mas mais do que isso, ver o Senhor significa estarmos na presença de Deus como um sumo sacerdote, e contemplarmos a sua glória, como se absolutamente nada estivesse vendando os nossos rostos. Ou como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 3,18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ou como o apóstolo João descreve em 1 João 3,2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Quando nós terminarmos a nossa corrida, a nossa santificação, que é algo necessário para nós vermos o Senhor, nós nos depararemos com Ele. Significa que nós seremos transformados à imagem de Cristo. E por isso eu volto a dizer, a sua imagem retrata aquele que o representa. E por isso que o seu viver deve ser um viver digno dele. O seu viver deve ser um viver que honre o nome de Cristo. Você vai se tornar como Ele, e ao se tornar como Ele, a sua vida, você deve fazê-lo para que Cristo seja honrado e glorificado. E ainda mais, irmãos, se estamos em Cristo, o nosso status perante Deus é um status de santidade. Como vimos lá em Hebreus 10:10, eu vou ler novamente. 10:10 eu não li ainda, vou ler agora. Diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas.
E sem essa santidade, diz o autor, é impossível nós vermos a Deus. Sem a santidade, é impossível nós vermos a Deus. Mas lembre-se disso, essa santidade é o mesmo que nós chamamos aqui de uma maneira bem fácil, de pureza de vida. É o desvencilhar-se do pecado, ou como nós vimos aqui em algumas semanas, de qualquer coisa que te faz te afastar de Deus, ou dos propósitos de Deus, dos seus mandamentos, ou que te faz desobedecer ao próprio Deus. E essa pureza nos é providenciada pelo próprio Deus. Conforme nós vemos aqui, ou veremos nos próximos estudos, no capítulo 13 de Hebreus, e ainda no 13, 21, Deus é aquele que nos ajuda a andarmos em santidade e a cumprir a sua vontade. E esse Deus que nos salvou, o fez com um propósito. O seu propósito é a nossa santificação, que venhamos a nos assemelhar cada dia mais ao seu Filho Jesus Cristo. Mas como eu faço isso de forma prática? Como é que eu saio daqui hoje e consigo realizar isso que você está falando, que é necessário para que eu possa ver o Senhor Jesus? Eu te respondo, a forma mais prática é por meio da palavra de Deus. Por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos foi dada a fim de que nós fomos capazes de nos enxergar. Olha que interessante. Quando nós examinamos o nosso próprio coração, a parte das Escrituras, há muitas coisas que nós não somos capazes de ver. Por exemplo, quando você olha no espelho, você não consegue ver a sua nuca. Tá? É basicamente isso. E quando nós examinamos a nós mesmos num espelho que não é a palavra de Deus, nós não conseguimos enxergar vários problemas que nós temos. Mas o estudo da palavra de Deus é a forma adequada de nós nos chegarmos a uma compreensão apropriada do nosso estado, de quem nós somos. Nós devemos nos examinar à luz das Escrituras. Por isso nós precisamos estudar a Bíblia. Você quer entender quem você é, o seu estado? Então você tem que examinar a Bíblia, a palavra de Deus. A fim de que nós sejamos capazes de nos enxergar adequadamente, nós precisamos sempre nos olhar diante do espelho que é, e é o quê? A palavra de Deus. É a palavra de Deus que deve ser o nosso espelho. E quando nós olhamos para a palavra de Deus como sendo o nosso espelho, nós enxergamos aquelas áreas em que nós precisamos mudar. Nós enxergamos e conseguimos ver aqueles problemas que nós temos, mas que não são tão evidentes aos nossos próprios olhos. É só por meio da palavra de Deus, do aprofundamento do conhecimento e da prática da palavra de Deus, que nós seremos capazes de nos assemelhar cada dia mais a Cristo. Sem ela, você vai ficar patinando. Você vai acelerar e não vai sair do lugar. Você vai fazer toda a força e só vai gastar energia. Você não vai conseguir se mover. Eu te pergunto, o que nós temos feito? Essa busca pela santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, não é uma busca fácil. O esforço, irmãos, é um esforço diário. Bem como as dificuldades. Elas são diárias. Mas o prêmio sim, é um prêmio supremo. E nada, absolutamente nada, pode ser comparado a ele, que é o próprio Cristo, o próprio Deus. Irmãos, que jamais nos esqueçamos que nós não estamos sozinhos nessa corrida de santificação. O próprio Deus é quem nos guia em santidade por meio da sua disciplina, como nós vemos aqui em Hebreus 12, 10. Mas, de semelhante modo, não venhamos a nos esquecer que a santificação, ela só ocorrerá quando buscarmos de forma ativa, quando nós nos esforçarmos diariamente para sermos mais parecidos com Cristo. Que a nossa oração, irmãos, possa ser que nem a oração que nós lemos aqui na última quarta-feira, na reunião de oração. Não me permitas tomar outros bons homens como exemplo,
e pensar que sou bom porque sou como eles. Pois nenhum bom homem é tão bom quanto desejas, nem sempre são consistentes, nem sempre buscam a santidade, nem sentem o bem eterno na dolorosa aflição. Mas que o seu propósito seja buscar a semelhança de Cristo diariamente. Que o seu propósito diário seja unicamente esse: tornar-me mais parecido com Cristo a cada dia. Vamos orar? Senhor nosso Deus, clamamos a Ti, ó Pai, que o Senhor nos ajude nessa corrida, ó Pai, que o Senhor nos ajude nessa luta diária, que é nos tornarmos mais parecidos com o Teu Filho. Ó Deus, nos ajude a nos desvencilhar de todo pecado, peso, qualquer coisa, ó Deus, que nos impede de correr de uma forma digna do Seu nome, e correr, ó Deus, com leveza em direção a Cristo. Nos ajude, ó Deus, a enfrentarmos as dificuldades do nosso dia a dia, imaginando, ó Deus, não só como algo fictício, mas sabendo verdadeiramente que estamos agindo diante de Ti, ó Pai. Estamos vivendo o nosso dia a dia diante da Tua face. E por isso, ó Deus, devemos buscar a semelhança de Cristo em absolutamente tudo. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém.